Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos períodos mais decisivos e sombrios da história. Os primeiros 2 anos da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. A gente parte da invasão da Polônia, em setembro de 39, e vai até aquele momento, no final de 41, em que a coisa toda vira uma guerra global de verdade. Exato. E nossa base aqui é um relato histórico fantástico do Martin Gilbert. A ideia não é só recontar o que aconteceu, né? É tentar entender como a violência escalou tão rápido, de uma forma tão sistemática. E esse é o ponto central, porque esses primeiros anos são tipo o DNA da guerra. É ali que a ideologia nazista sai do papel e se transforma em brutalidade industrial. E a gente vai ver como pequenas decisões, sabe, ou erros de cálculo gigantescos acabaram definindo o destino de milhões. Perfeito. Então, vamos direto para esse ponto de partida, Polônia, 1939. A imagem clássica que a gente tem é da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, mas o que o Gilbert mostra é um cenário bem diferente desde o começo, não é? Nossa, completamente diferente. Aquilo ali não foi uma campanha militar tradicional. Desde as primeiras horas, foi uma guerra de aniquilação. Gilberto deixa muito claro que, junto com o exército, iam os Einsatzgruppen. Os esquadrões da morte da SS. Exatamente. A missão deles não era militar. Era, assim, puramente ideológica. Eliminar a elite polonesa. Professores, padres, nobres, intelectuais e, claro, os judeus. A ideia era decapitar a nação, sabe? Deixar o país sem liderança nenhuma. E essa brutalidade toda gerou algum tipo de reação dentro da própria máquina de guerra alemã? Ou estava todo mundo de acordo? Então, aí é que a coisa fica mais complexa. O livro traz um episódio impressionante. O almirante Canaris, que era o chefe da inteligência militar, Certo. ele vai pessoalmente reclamar com o general Keitel, que era o braço direito de Hitler. Ele fala dos massacres, dos fuzilamentos, e a resposta do Keitel é de cair o queixo. Ele basicamente diz que a ordem veio do Führer e pronto. Um soco no estômago. Pois é. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que existia, sim, um desconforto em alguns setores. Mas o mais importante é que o poder de Hitler já era absoluto. A ideologia passava por cima de qualquer código de guerra. E essa ideologia estava sendo formalizada ali, na hora. Uma coisa que me deixou chocado lendo o material foi a reunião do Reinhard Heydrich em 21 de setembro de 39. A gente sempre associa a solução final com os campos que vieram depois, mas a linguagem já estava lá, tão cedo. Exatamente. Nessa reunião, o Heydrich fala abertamente sobre o objetivo final, e ele descreve a criação dos guetos como o primeiro passo para chegar nesse objetivo. Nossa. E o mais assustador é quando a gente conecta isso com uma coisa que estava rolando ao mesmo tempo dentro da própria Alemanha, o programa de eutanásia T4. O regime já estava assassinando seus próprios cidadãos com deficiências. Eles estavam, testando os métodos. De certa forma, sim. Estavam desenvolvendo a tecnologia e a burocracia do assassinato em massa. Médicos alemães, sabe? Supervisionando assassinatos em câmaras de gás disfarçadas de chuveiros. Essa metodologia, essa perversão da medicina, foi aperfeiçoada ali e depois exportada em escala industrial para a Polônia. O laboratório do Holocausto foi a própria Alemanha. É um pensamento aterrorizante. E enquanto essa brutalidade toda acontecia no leste, a Europa Ocidental vivia uma calmaria estranha, quase surreal. A tal da guerra de mentira. A drôle de guerre, né? Era uma mistura de despreparo com uma esperança completamente equivocada. A França e a Grã-Bretanha declararam guerra, mas ficaram ali, paradas esperando uma repetição da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, a ordem nova de Hitler era implementada sem dó na Polônia. O Gilbert mostra esse contraste de um jeito muito forte. De um lado, você tem o Himmler, emitindo uma ordem de procriação, incentivando homens da SS a terem filhos para criar a raça superior. E do outro lado? O que eles planejavam para os poloneses. Do outro lado, o plano era reduzir os poloneses a uma força
a uma força de trabalho acéfala, sem cérebro. A educação deles deveria se limitar a aprender a contar até 500 e obedecer. É a ideologia na sua forma mais crua, sabe? Criar vida para uns e destruir a vida e o espírito para outros. E no meio dessa calmaria tensa, acontece uma coisa que parece de filme quase por acaso e que muda o rumo de tudo. A captura da máquina Enigma. Sim, um momento que parece pequeno, mas... Nossa, é impossível exagerar a importância disso. O navio britânico afunda um submarino alemão e consegue pegar os rotores da Enigma. A partir daí, com um trabalho genial lá em Bletchley Park, era como se o Churchill tivesse um microfone dentro do gabinete do Hitler. Lendo as comunicações secretas deles. Todas elas. Cada ordem, cada plano de ataque, a Batalha do Atlântico, que podia ter matado a Grã-Bretanha de fome, foi vencida em grande parte por causa desse momento. A França, em maio de 40, a velocidade é impressionante. Mas aí, no meio desse sucesso todo, as fontes apontam para um erro quase inacreditável. Hitler manda os tanques pararem em Dunkerque. Por quê? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Gilbert apresenta as teorias. Alguns dizem que o Göring convenceu Hitler de que a Força Aérea, a Luftwaffe, podia acabar com o serviço sozinha. O que não aconteceu. Não aconteceu. Outros sugerem que Hitler queria, dar uma chance para a Grã-Bretanha, esperando um acordo de paz se o exército deles não fosse totalmente aniquilado. Seja qual for o motivo, foi um erro colossal. Essa pausa de 2 dias deu aos aliados a janela que eles precisavam. E essa janela permitiu a Operação Dínamo, a evacuação. Centenas de barcos civis, iates, barcos de pesca, qualquer coisa que flutuasse cruzando o canal para resgatar os soldados. Um esforço civil mesmo. Totalmente. Conseguiram salvar quase 340 mil homens. Militarmente foi uma derrota horrível. Mas o Churchill, com sua genialidade, transformou isso numa história de milagre de libertação, sabe? Usou a retórica para levantar o moral britânico. Mas esse milagre não foi para todo mundo, né? E os que ficaram para trás? E aí a gente volta pro lado sombrio. Gilbert detalha os massacres que vieram logo depois. Em lugares como Le Paradis, Wormhout, soldados britânicos que se renderam foram simplesmente fuzilados por unidades da SS. E aí a gente vê a conexão com o que você falou antes. A divisão Totenkopf, que já tinham essa experiência de matar prisioneiros no leste. Eles só aplicaram as mesmas lições na França. A barbárie chegou na porta da Europa Ocidental. Com a França fora de combate, Hitler era o dono da Europa. O que leva alguém nessa posição a cometer o erro clássico de abrir uma segunda frente, e logo contra a União Soviética. Essa é a grande questão. Mas para Hitler essa guerra não era estratégica, era o destino. O pacto com Stalin foi só conveniência. O objetivo final sempre foi o Lebensraum, o espaço vital no leste, e destruir o que ele chamava de judeu-bolchevismo. Então, em junho de 41, ele lança a Operação Barbarossa. A escala é... A escala é uma coisa que a mente nem consegue processar. Mais de 3 milhões de soldados. E o mais incrível é a reação do Stalin. Ele simplesmente não acreditou, mesmo com todos os avisos. É um caso clássico de autoengano. Ele ignorou os espiões, os britânicos, todo mundo. Quando a invasão começou, a resistência soviética foi imediata, mas também muito caótica. O que surpreendeu os alemães foi o fanatismo. Eles encontraram soldados que lutavam até o último homem, literalmente. E Moscou ainda ordenou a política de terra arrasada. Queimar tudo para não deixar nada para o inimigo. Exatamente. E a resposta alemã a essa resistência foi de uma brutalidade, sem precedentes. O tratamento dos prisioneiros de guerra soviéticos foi, na prática, uma sentença de morte. Milhões morreram, né? Mais da metade dos capturados, de fome, de frio, de doenças ou simplesmente fuzilados. Isso mostra claramente a base racial da guerra dele. Então a Convenção de Genebra só valia para alguns. Sub-humanos, não havia regra nenhuma. E, de novo, o Gilbert mostra que havia quem discordasse. Um general, Lemmelsen, protestou contra os fuzilamentos, dizendo que isso só fortalecia a resistência. Mas, como antes, essas vozes eram abafadas. E enquanto essa guerra de extermínio explode no leste, as peças começam a se mover no resto do mundo. Os Estados Unidos, ainda neutros,
começam a se posicionar. Sim, e o grande símbolo disso é o encontro secreto entre Churchill e Roosevelt num navio de guerra no Atlântico. Dali sai a Carta do Atlântico. Que era uma declaração de princípios, certo? Na superfície, sim, mas o significado real era um recado muito claro para Hitler. A maior potência industrial do mundo e o Império Britânico estavam alinhando seus objetivos. Era uma aliança de fato, mesmo que os Estados Unidos ainda não estivessem na guerra. E o que finalmente empurra os americanos para a guerra vem do outro lado do mundo. 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor. O ataque japonês resolve o problema político do Roosevelt. Agora ele tem uma causa que une o país. E é aqui que Hitler comete talvez o seu erro mais fatal. Me ajuda a entender a lógica dele aqui. Os Estados Unidos agora estão ocupados com o Japão no Pacífico. Por que ele declararia guerra aos americanos, trazendo todo o peso industrial deles para a Europa? É quase inexplicável do ponto de vista estratégico. Ele deu um presente de bandeja para o Roosevelt. A explicação parece ser uma mistura de arrogância, lealdade à aliança com o Japão e um desprezo total pela capacidade americana. Ele subestimou completamente os Estados Unidos. E com essa declaração de guerra, ele unificou os inimigos dele. Ele unificou o mundo contra si. Churchill escreveu no diário que, naquela noite, ele dormiu o sono dos justos. Ele sabia que, com a América na guerra, a vitória era uma questão de tempo. O conflito que começou na Polônia tinha virado, de vez, uma guerra mundial. É impressionante. Quando a gente olha para esses 2 anos, de 39 a 41, o fio condutor é essa escalada metódica. Começa no laboratório da Polônia, passa pela conquista do Ocidente e explode na guerra de extermínio na União Soviética. A violência não era um acidente, era o objetivo. Isso nos deixa com uma reflexão, sabe? Uma pergunta que fica ecoando. A gente falou do almirante Canaris e do general Lemelsen, pessoas que estavam dentro da máquina, viam o horror e, de alguma forma, protestavam. A questão que fica é, como um sistema tão perverso consegue não só continuar, mas se acelerar, mesmo quando indivíduos dentro dele reconhecem o monstro que ele é? O que isso nos diz sobre a inércia da obediência, a diluição da responsabilidade e o terrível impulso que uma guerra ganha depois que começa a rolar? Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo num período bem específico da Segunda Guerra Mundial, usando como nosso guia o trabalho monumental de Martin Gilbert. A ideia não é cobrir a guerra toda, claro, seria impossível. Nosso recorte vai de setembro de 39, com a invasão da Polônia, até o finalzinho de 1941, que é quando, a coisa toda vira uma conflagração global com a entrada dos Estados Unidos. Exato. E o nosso objetivo é ir além daquela lista de batalhas, né? A gente quer entender a engrenagem por trás. Sim, como é que a violência escalou tão rápido? Isso. Como uma guerra que parecia ser por território na Europa se transformou, num projeto de extermínio. É um período crucial, porque é onde a gente vê a máscara caindo, né? Totalmente. De um lado, você tem a inovação militar, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, mas do outro você vê a montagem de uma burocracia do terror. É a aplicação de uma ideologia de ódio em escala industrial. Então vamos começar por onde tudo isso se materializou de forma, explícita pela primeira vez. A Polônia, em setembro de 1939. As fontes que o Gilbert traz são brutais. Ele não fala só de uma vitória militar. Ele descreve uma orgia de massacres. É aterrorizante. Civis forçados a cavar a própria cova. É um nível de crueldade que choca desde o primeiro dia. E o ponto-chave aqui é perceber que a Polônia funcionou como um laboratório para a ideologia nazista, sabe? Um laboratório? Como assim? A violência não era um efeito colateral da guerra, era o objetivo principal. O livro traz uma passagem que, arrepia. O almirante Canaris, que era o chefe da inteligência militar alemã, certo. Os massacres planejados contra a elite polonesa. Espera um pouco, isso é impressionante. Então, o chefe da inteligência, um oficial da velha guarda, está protestando formalmente? Exatamente. E a resposta do Kaita, o segundo livro, é seca e definitiva. Essa coisa foi decidida pelo próprio Führer. Nossa. Ele basicamente diz para Canaris que, se o exército não quiser sujar as mãos, tudo bem, a SS faria o serviço sujo ao lado deles. Isso quebra totalmente aquela ideia de que o exército alemão só lutou,
né? Quebra. A ordem vinha de cima e era clara desde o início. E fica ainda mais explícito. O Gilbert cita uma reunião do Weinhard Heydrich em 21 de setembro de 39, menos de um mês depois do começo da guerra. Sim. E ele já está falando abertamente sobre o objetivo final e os passos para a solução final da questão judaica. É chocante ouvir esse termo sendo usado tão cedo, né? A gente associa isso a 42, 43, aos campos de extermínio. Exato. E se a gente conecta os pontos, essa lógica não surgiu do nada na Polônia. Ela já estava sendo testada dentro da própria Alemanha. Com o programa de eutanásia. Exato. O assassinato de deficientes físicos e mentais usava a mesma justificativa de limpeza da raça. A Polônia foi só o primeiro palco onde essa ideologia pôde ser aplicada sem nenhuma restrição. Foi um ensaio geral. Depois dessa brutalidade toda na Polônia, o resto da Europa ficou esperando, né? E aí veio aquele período esquisito que os franceses chamaram de drôle de guerra. A guerra de mentira. Foi uma calmaria muito tensa. Por quê? Porque a França e a Grã-Bretanha declararam guerra. Mas por quase 8 meses, nada aconteceu no fronte ocidental. Os exércitos ficavam só se olhando. O silêncio antes da tempestade. Exatamente. E a tempestade veio em maio de 1940 e foi brutal. E essa tempestade tem nome: Blitzkrieg, a guerra relâmpago contra a França. Como algo tão devastador foi possível? A analogia que o livro ajuda a construir é perfeita. A Blitzkrieg não é um rolo compressor que empurra um inimigo. É mais como um bisturi. Um bisturi. Sim, as divisões de tanques, as Panzer, não atacavam de frente. Elas encontravam um ponto fraco, perfuravam a linha de defesa e avançavam centenas de quilômetros na retaguarda. Uhum. O objetivo não era destruir o exército, era cortar as artérias dele, as linhas de suprimento e de comunicação. O exército inimigo ficava cercado, em pânico e simplesmente desmoronava. E foi por isso que a França, que tinha um dos exércitos mais respeitados do mundo, caiu em 6 semanas. Um choque que abalou o planeta. Ninguém podia acreditar. E no meio desse colapso, acontece o famoso episódio de Dunkerque. A imagem que a gente tem é de puro heroísmo, né? Sim, aquela dos barquinhos de pesca, iates. Isso. Cruzando o canal para resgatar os soldados encurralados na praia. E foi isso mesmo. A evacuação foi um trunfo moral, sem dúvida. O espírito de Dunkerque virou um símbolo da resiliência britânica. Mas, estrategicamente, foi uma derrota gigantesca. A Força Expedicionária Britânica foi salva, mas teve que abandonar todo o seu equipamento pesado na França. tanques, artilharia, tudo. Tudo. O exército britânico voltou para casa praticamente desarmado. E a brutalidade que a gente viu na Polônia, ela se repete ali também. Sim, e esse é um ponto fundamental. Enquanto o resgate acontecia, unidades da SS cometeram massacres de prisioneiros de guerra britânicos. Os casos de Le Paradis e Wormhout, detalhados no livro, são horríveis. Soldados rendidos, enfileirados e metralhados. Então não era uma exceção do leste europeu. De jeito nenhum. Era uma política que acompanhava o exército alemão para onde quer que ele fosse. Então a França cai e a Grã-Bretanha fica, sozinha. Olhando o mapa da Europa em junho de 1940, a situação devia parecer desesperadora. Totalmente. A única coisa que o separava do exército alemão era o Canal da Mancha. E é aí que começa a próxima fase, a Batalha da Inglaterra. Uma batalha decidida nos céus. Exato. A invasão da ilha, a Operação Leomar, só aconteceria se a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, conseguisse o controle do espaço aéreo. E a Royal Air Force, a RAF, estava em desvantagem, né? Como eles conseguiram resistir? A resistência dos pilotos foi lendária, claro. Mas a guerra também era tecnológica. O livro mostra isso muito bem. Em que sentido? Por exemplo, os alemães tinham uma arma secreta, as minas magnéticas. Elas grudavam nos cascos dos navios e explodiam. Nossa, e para uma ilha como a Grã-Bretanha, isso... É uma ameaça existencial, mas a resposta britânica foi brilhante. Cientistas desenvolveram um processo, o degaussing, que neutralizava o campo magnético dos navios. Uau! O navio ficava invisível para as minas. A guerra era travada tanto nos laboratórios quanto nos céus. No fim,
A invasão se tornou arriscada demais para Hitler. Ok, então ele não consegue invadir a Grã-Bretanha. A lógica seria, vamos focar nisso, achar outro jeito. Mas ele faz o oposto. Ele abre uma frente de batalha gigantesca e brutal contra a União Soviética. O que não faz sentido nenhum, né? Lutar em duas frentes é a receita do desastre, o que estava passando pela cabeça dele. Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta é ideologia, não estratégia. Para Hitler, a guerra contra a Grã-Bretanha era um desvio. Um incômodo. Exato. A verdadeira guerra, a razão de ser do nazismo, era no leste. Era uma cruzada para destruir o judo-bolchevismo e conquistar o Lebensraum, o espaço vital. E ele achava que, se a União Soviética caísse... a Grã-Bretanha perderia a última esperança e se renderia. E assim chegamos à Operação Barbarossa, em junho de 41. A escala é algo difícil de processar. Mais de 3 milhões de soldados. Numa frente de quase 3.000 quilômetros. E o avanço inicial foi, de novo, espetacular. Mas a natureza dessa guerra era outra. Não era conquista, era aniquilação. Aniquilação. O tratamento dado aos prisioneiros soviéticos. Milhões foram deixados para morrer de fome, de frio, deliberadamente. E do lado soviético, a resposta foi igualmente brutal. Sim. Stalin ordenou a política de terra arrasada. Destruir tudo para não deixar nada para o invasor. E o soldado russo lutava com um desprezo pela morte que chocou os alemães. O Nivo conecta diretamente a invasão da URSS com a aceleração do Holocausto, né? Absolutamente. As unidades da SS que seguiam o exército, os Einsatzgruppen, tinham ordens claras para assassinar judeus, oficiais comunistas. O livro tem uns relatos que são difíceis de ler, como aquele do massacre em Uman. Aquele do tenente alemão que descreve mulheres e crianças sendo mortas a pauladas é devastador. A limpeza que começou na Polônia agora se tornava um genocídio em escala industrial a céu aberto. Mas essa mesma brutalidade gerou uma reação. Exatamente. Foi o combustível para um crescente movimento de resistência. Os partisãs. Eles se escondiam nas florestas e começavam a sabotar as linhas de suprimento alemãs. Transformando a retaguarda num inferno para os ocupantes. E forçando os alemães a desviar tropas preciosas do fronte. E essa guerra chega no impasse em dezembro de 1941. O avanço alemão para nos portões de Moscou. Derrotado pelo inverno, pela logística e pela resistência. E no exato mesmo momento, do outro lado do mundo, Pearl Harbor, o ataque japonês. E o que vem a seguir é o que muitos historiadores consideram um dos maiores erros estratégicos de Hitler. Poucos dias depois, ele declara a guerra aos Estados Unidos. Mas por quê? O pacto com o Japão não o obrigava a isso, se não me engano? Não obrigava. O pacto era defensivo e o Japão foi o agressor. A verdade é que Hitler subestimou grotescamente os Estados Unidos. Ele achava que eram fracos. Na sua visão de mundo racista, uma democracia multirracial era decadente e incapaz de lutar. Ele achou que a guerra na Europa estaria ganha muito antes que os Estados Unidos pudessem se mobilizar. Um erro de cálculo monumental. Movido puramente por arrogância ideológica. Ele uniu seus inimigos e, selou o próprio destino. Então, no final de 41, o mapa do mundo está em chamas. A Alemanha controla um império gigantesco, mas está presa. Presa numa guerra de atrito que não pode vencer na Rússia. E com um novo inimigo poderosíssimo do outro lado do Atlântico. Recapitulando essa jornada de pouco mais de 2 anos, a gente viu uma guerra de conquista se transformar numa cruzada de extermínio. Vimos tecnologia de ponta e barbárie andando de mãos dadas. E vimos como, das cinzas, as primeiras sementes da resistência começaram a brotar. A reflexão final que a leitura de Gilbert nos deixa, para mim, é assustadoramente atual. Com certeza. Ele mostra em detalhes que reviram o estômago como o processo de desumanização é o primeiro passo para justificar qualquer atrocidade. As ordens para eliminar, limpar populações inteiras, elas não surgiram do nada, né? Foram resultado de anos de uma retórica que transformou os seres humanos em problemas a serem solucionados em pragas. Fica a pergunta para nossa reflexão.
O que acontece quando uma nação começa a tratar a crueldade não como um crime, mas como uma ferramenta necessária para construir um futuro glorioso? E, por outro lado, como as histórias de resistência nos lembram que a escolha entre a humanidade e a barbárie existe, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Hoje a gente vai mergulhar fundo num período que, para mim, é um dos mais fascinantes e ao mesmo tempo terríveis da história. Temos aqui um material denso baseado nos escritos de Martin Gilbert sobre a Segunda Guerra, focado num recorte muito específico, do finalzinho de 1941 até o final de 1942. É um período que é quase uma contradição, né? Se você olhasse um mapa na época, veria a suástica sobre Paris, as portas de Moscou, a bandeira japonesa se espalhando pelo Pacífico. Tipo, parecia o auge do poder do eixo. Exato. Só que, ao mesmo tempo, por baixo da superfície, era exatamente ali que tudo começava a desmoronar. É exatamente esse paradoxo que a gente quer entender hoje. Como é que no pico da expansão, as sementes da derrota já estavam brotando? E as fontes indicam que a resposta passa por 3 palcos que estão totalmente conectados. A guerra congelante brutal na Rússia, a entrada de um gigante adormecido na guerra, os Estados Unidos, e, em paralelo a tudo isso, a transformação do assassinato em massa numa linha de montagem industrial. O que nos leva à grande questão que permeia todo esse material, né? Como um império que dominava a Europa e parecia imparável na África e na Ásia, começou a ruir de forma tão rápida? A resposta não é simples, mas envolve uma mistura explosiva de arrogância, uma ideologia que cega para a realidade e, claro, a resistência feroz de quem estava do outro lado. Vamos começar então pelo frio. Final de 1941, as tropas alemãs estão olhando para as cúpulas de Moscou, mas não conseguem avançar. E o motivo tem nome: General Inverno. E não é só uma força de expressão. Não mesmo. As descrições que Gilbert compila são de arrepiar. Sentinelas que morrem congeladas literalmente em seus postos. Nossa. Motores de tanques que se recusam a ligar. Óleo de metralhadora que vira uma pasta de gelo. O exército estava paralisado. E tem um relato que ilustra o colapso de forma brutal. É de Fritz Todt, o ministro do armamento, para o Albert Speer. Ele descreve ter visto trens hospitais parados nos trilhos por dias, com os soldados feridos morrendo congelados lá dentro. Meu Deus! Não era mais uma questão de lutar, era uma questão de sobreviver. A logística alemã, que tinha funcionado tão bem na Blitzkrieg pela Europa, simplesmente quebrou diante da vastidão e do clima da Rússia. E aqui entra a parte que, para mim, é mais difícil de entender do ponto de vista estratégico. Qualquer manual de guerra diria para recuar, se reagrupar, salvar os homens e o equipamento para lutar na primavera. Mas Hitler disse não. Proibiu qualquer recuo. Qual era a lógica por trás disso, se é que existia alguma? A lógica não era militar, era puramente ideológica. Hitler acreditava, e ele dizia isso abertamente aos generais, que a força de vontade era uma arma superior à logística ao clima. A realidade. A realidade. Ele achava que, se ordenasse que as tropas resistissem, a pura determinação delas venceria o frio e os contra-ataques soviéticos. Generais que apontavam a realidade dos fatos, como o chefe do Estado-Maior, o Halder, eram vistos como fracos, como derrotistas. Então ele estava criando uma bolha em volta de si mesmo, onde só a versão dele da realidade era permitida. Ele chegou a dizer que a vontade de resistir precisa ser inculcada em cada uma de nossas unidades. É tipo tentar substituir casacos de inverno e combustível por discursos motivacionais. Exatamente. E isso teve uma consequência direta no campo de batalha. Enquanto os alemães eram proibidos de recuar, os soviéticos contra-atacavam com uma ferocidade que os próprios relatórios alemães descreviam como fanática. E essa ferocidade não vinha do nada, né? Não. Ela era alimentada por 2 coisas. Primeiro, a política de terra queimada ordenada por Stalin. Ao recuar, os soviéticos destruíam tudo. Não deixavam comida, abrigo, combustível. Cada passo que o exército alemão dava para frente o deixava mais faminto e congelado. E a segunda coisa? A segunda coisa era a própria crueldade alemã.
Isso precisa ficar muito claro. No fronte oriental não era uma guerra nos moldes europeus tradicionais. Era uma guerra de extermínio. Significa ser executado sumariamente, ele não se rende. Ele luta até a morte. Ele luta até a morte, porque a alternativa é a mesma coisa, só que sem arma na mão. A brutalidade nazista foi a melhor ferramenta de recrutamento para a resistência soviética. E essa aposta na pura força de vontade, essa arrogância de ignorar a realidade, ela não se limitou à neve da Rússia. Do outro lado do mundo, outra potência do eixo estava prestes a fazer uma aposta igualmente ousada, baseada na mesma subestimação do inimigo. A gente está indo para o Pacífico. Pearl Harbor. A operação em si foi um feito de planejamento e sigilo, né? A frota japonesa navegou por uma rota no norte do Pacífico, onde ninguém esperava, mantendo um silêncio de rádio absoluto. E enquanto isso? Enquanto isso, em Washington, os diplomatas japoneses continuavam com uma encenação de negociações de paz. Era um plano audacioso e executado com perfeição. As fontes até mencionam a mensagem codificada final, que parece saída de um filme de espionagem, Subir ao Monte Niitaka. E na manhã de 7 de dezembro de 1941, o ataque acontece. Foi devastador. Mas, por mais incrível que pareça, o ataque em si não foi o maior erro estratégico relacionado a esse evento. Não, nem de longe. O maior erro veio de Berlim, alguns dias depois. A entrada dos Estados Unidos na guerra contra o Japão era óbvia. Era uma consequência direta do ataque. O que ninguém esperava era que Hitler, sem nenhuma obrigação por tratado e sem ser atacado, fosse declarar guerra aos Estados Unidos. Peraí, vamos parar um pouco nisso porque é uma loucura. Ele voluntariamente chamou para a briga a maior potência industrial do planeta, que até aquele momento estava hesitante em se envolver na Europa, Sim. e a convidou para a guerra contra ele. É como estar numa briga de bar e chamar o campeão de boxe que estava quieto no canto para entrar na roda. Qual era o cálculo dele? O cálculo era baseado numa visão de mundo completamente distorcida pela ideologia nazista. Ele viu os Estados Unidos como uma sociedade decadente, racialmente mista, enfraquecida pela democracia e pelo consumismo. Ah, entendi. Ele genuinamente acreditava que eles não teriam estômago para uma guerra total. Ele não viu um gigante industrial adormecido. Ele viu um tigre de papel. Foi talvez o maior erro de cálculo de toda a guerra. Ele deu de presente a Churchill e a Stalin o aliado que eles mais precisavam. E mesmo com a entrada americana, o começo foi desastroso para os aliados, né? O Japão emendou uma vitória atrás da outra, tomaram a Malásia, Singapura, a fortaleza britânica supostamente inexpugnável, as Filipinas. Sim. E a guerra no Pacífico já nasceu com uma marca de brutalidade extrema. Sim, e as fontes trazem um exemplo que já mostrava o que estava por vir. Em Bandung, na Indonésia, prisioneiros holandeses foram amarrados em postes e esfaqueados até a morte com baionetas na frente dos seus companheiros. Nossa! Era um recado claro. A guerra no Pacífico teria uma dimensão de crueldade racializada que, em alguns aspectos, era diferente até da selvageria do fronte russo. Essa brutalidade nos leva para uma outra guerra. Uma que acontecia longe das linhas de frente, nos bastidores, em escritórios e em campos cercados por arame farpado. Uma das coisas mais sinistras que as anotações de Gilbert revelam é que a solução final, o extermínio dos judeus, não foi algo improvisado no calor da guerra. A partir de 1942, ela se tornou um projeto industrial. Exatamente. A linguagem usada nos documentos é assustadoramente burocrática. Gilbert cita uma ordem direta de Himmler para a limpeza total da população judaica de uma parte da Polônia ocupada até o final de 1942. Limpeza total. Parece que estão falando de um problema sanitário. É essa frieza que choca. Pois é. E a logística por trás disso é de pesadelo. Trens saíam todos os dias do gueto de Varsóvia, lotados de gente, direto para um novo tipo de instalação. O campo de extermínio de Treblinka. Enquanto isso, em Auschwitz, eles estavam otimizando o processo. O comandante adjunto, Karl Fritz, começou a testar um pesticida, o Zyklon B, em prisioneiros de guerra soviéticos. Ele estava buscando uma forma mais eficiente de matar em massa.
E o que é mais terrível é perceber que eles estavam aplicando um know-how que já tinham. Gilbert mostra como figuras como o primeiro comandante de Treblinka, Irmfried Ebel, eram veteranos do programa T4. O programa de eutanásia. Exato, o programa T4 foi o assassinato em massa, sancionado pelo Estado, de cidadãos alemães com deficiências físicas ou mentais. Eles pegaram a equipe e as técnicas de matar seus próprios cidadãos e as transferiram para essa nova fase industrial do genocídio. A pergunta te simplifica o mundo não sabia? E as fontes mencionam o telegrama de Gerhard Higner, de agosto de 1942. Ele detalhava o plano de extermínio, falava até do uso de ácido cianídrico. A informação chegou aos aliados. O que me deixa perplexa é a aparente falta de uma reação à altura. Pois é. Foi pura descrença. A verdade era simplesmente monstruosa demais para ser processada. Acho que é uma combinação de fatores. Havia ceticismo, sim. A escala do que Higner descrevia parecia, ficção, parecia propaganda de guerra. Havia também o foco total no esforço militar convencional. A ideia é de desviar bombardeiros para destruir linhas de trem que levavam a campos desconhecidos parecia, para os estrategistas da época, uma distração. Mas, fundamentalmente, acho que você tem razão. Foi uma falha de imaginação. A mente humana tem dificuldade de conceber um mal tão organizado e burocrático. Sabe, lendo o material, teve um detalhe que me parou completamente. Não foi um número de vítimas, não foi uma batalha, foi uma ordem ultra secreta da SS. Qual? Ela determinava que todas as meias e luvas de crianças que estavam estocadas nos depósitos dos campos de extermínio deveriam ser recolhidas e enviadas para as famílias dos próprios homens da SS. É de uma perversidade que desafia a compreensão. A capacidade de compartimentalizar a mente a esse ponto. De um lado, você participa do assassinato de uma criança. Do outro, você se preocupa em pegar as luvinhas dela para mandar para os seus próprios filhos se aquecerem no inverno. É a mistura do macabro, do burocrático e do doméstico. Essa ordem talvez diga mais sobre a natureza moral do regime do que qualquer discurso de Hitler. É um abismo. É um abismo. E é nesse cenário, com essa escuridão no coração da Europa, que a maré da guerra finalmente começa a virar no final de 1942. E isso acontece em dois lugares muito distantes um do outro, mas que juntos mudaram tudo. Primeiro, o deserto do norte da África. El Alamein, o general britânico Montgomery, tinha pela primeira vez uma vantagem clara sobre Rommel, a raposa do deserto. Ele tinha mais homens e principalmente tinha os novos tanques Sherman americanos, que finalmente eram páreos para os panzers alemães. Mas a vantagem principal não era de aço, né? Não era. Era de informação. Os britânicos, em Bletchley Park, tinham decifrado os códigos da máquina Enigma que os alemães usavam para se comunicar. Ou seja, isso quer dizer que Montgomery lia as mensagens de Rommel. Ele sabia onde as tropas estavam, o que planejavam fazer e, o mais importante, ele sabia do desespero de Rommel por combustível. Era como lutar uma partida de xadrez vendo todas as jogadas do adversário com antecedência. E enquanto essa batalha decisiva acontecia na areia, outra, ainda mais sangrenta, se desenrolava nas ruínas de uma cidade na Rússia, Stalingrado. Ali a guerra mudou de cara. Não era mais sobre avanços de tanques em planícies. Era uma luta por cada prédio, cada andar, cada porão. Os alemães chamaram de Rattenkrieg, a Guerra de Ratos. As descrições são de um inferno urbano, com soldados lutando corpo a corpo em escombros, disputando cada metro da margem do rio Volga, que era a única linha de vida para os defensores soviéticos. O impacto estratégico dessas duas batalhas, acontecendo quase ao mesmo tempo, foi gigantesco. El Alamein foi a primeira grande derrota do exército alemão em terra. Acabou com o mito da invencibilidade de Rommel e salvou o Canal de Suez, que era vital para o Império Britânico. E Stalingrado? Stalingrado, por sua vez, se tornou um moedor de carne para o 6º Exército Alemão, a elite da Wehrmacht. E enquanto Hitler estava obcecado com essas duas frentes, os aliados fizeram uma jogada de mestre. Lançaram a Operação Torch, desembarcando tropas americanas e britânicas no Marrocos e na Argélia, bem nas costas de Rommel. De repente, o eixo não estava mais se expandindo.
estava cercado. É a imagem perfeita, a armadilha se fechou. Se fechou. O avanço no Egito foi barrado. O avanço na Rússia foi contido em Stalingrado. E uma nova frente surgiu no norte da África. O ponto de expansão máxima tinha sido alcançado. A partir daquele momento, em todos os frontes, o caminho seria um longo e sangrento recuo. Então, quando a gente junta todas as peças desse ano, de final de 41 a final de 42, a imagem fica muito clara. Foi o ponto de virada. O momento de maior poder do eixo foi, ao mesmo tempo, o momento em que eles cometeram os erros fatais que selaram seu destino. Sem dúvida. Eles subestimaram a resiliência e a vastidão da Rússia. Eles provocaram, por pura arrogância, a maior potência industrial do mundo. E se viram presos numa guerra em múltiplas frentes, sangrando em Stalingrado e Al-Alamein, sem recursos para vencer em todos os lugares ao mesmo tempo. A ambição foi muito maior que a capacidade. E o que o material de Gilbert nos mostra é que não era uma guerra só. Eram várias guerras acontecendo em paralelo. Exato. Era uma guerra de logística, onde a falta de um galão de combustível no deserto ou de um casaco de inverno na neve era tão fatal quanto uma bala. Era uma guerra ideológica que, por um lado, produziu a crueldade industrial do Holocausto e, por outro, a resistência até a morte dos soviéticos. E era uma guerra industrial, travada nas fábricas dos Urais e da América, mas também, de forma perversa, nas câmaras de gás de Auschwitz. Para fechar, tem algo que ficou martelando na minha cabeça. As fontes mencionam várias vezes momentos em que oficiais alemães de alta patente, como o almirante Canaris ou o general Lemelsen, protestaram internamente contra os massacres de civis ou alertaram sobre a loucura de certas decisões estratégicas de Hitler, e eles foram sistematicamente ignorados, repreendidos ou afastados. E isso é um ponto crucial. Mostra que o Terceiro Reich não era uma máquina anônima, monolítica. Era um sistema feito de pessoas, de indivíduos, que em diversos momentos fizeram escolhas. A escolha de seguir uma ordem absurda, a escolha de olhar para o lado, ou a rara e perigosa escolha de protestar. Então, a reflexão que fica pra gente é essa. O que essa dinâmica nos diz sobre poder, obediência e responsabilidade individual? Mesmo nas piores circunstâncias imagináveis, a escolha individual ainda existe. O que leva alguém a obedecer e o que leva outro, na mesma situação, a questionar. É algo para se pensar. Olá! Hoje a gente mergulha num dos períodos mais sombrios e, ao mesmo tempo, decisivos da história. O coração da Segunda Guerra Mundial, ali do final de 1939 até 1942, usando como guia os textos do historiador Martin Gilbert. O nosso desafio aqui é entender como uma invasão na Polônia, que parecia localizada, explodiu numa catástrofe global. A gente vai investigar a escalada da brutalidade, os erros de cálculo e os primeiríssimos sinais de que o jogo talvez pudesse virar. E o que é impressionante nesse período, sabe, é que ele realmente define a personalidade da guerra. Como assim? É aqui que a gente vê a ideologia virando uma máquina de extermínio industrial. E é também quando o mapa do conflito se expande de um jeito assim quase incontrolável. De repente, a queda da França está conectada com a luta na Rússia e com o ataque naval lá no meio do Pacífico. Tudo vira uma coisa só. Exato. É um retrato brutal da capacidade humana para a crueldade e, ao mesmo tempo, para uma resiliência inacreditável. Então vamos começar por onde tudo se intensificou. A Polônia, em setembro de 1939. A gente tem a imagem da Blitzkrieg, a tal guerra relâmpago, mas o que os textos mostram é algo bem mais sinistro que uma conquista militar. Muito mais. Fala-se em uma orgia de massacres desde o primeiro dia. Isso já era o plano? Ou foi algo que saiu de controle? Não. De forma alguma foi um acidente. Foi um laboratório. A campanha polonesa foi o campo de testes para a ideologia nazista na prática. A Wehrmacht, o exército regular, fazia a conquista, mas logo atrás vinham os esquadrões da SS. Com outra missão. Com uma missão completamente diferente: a limpeza racial e política. Eles operavam com uma brutalidade programada, e o alto comando alemão sabia disso. Alguém tentou,
intervir, sim, e a resposta que essa pessoa recebeu é um dos momentos mais arrepiantes dos documentos. O almirante Canaris, chefe da inteligência militar, foi até o general Keitel, o comandante supremo, Certo. e protestou. Ele disse que execuções em massa estavam planejadas contra a nobreza, os intelectuais, o clero polonês, e que o mundo ia culpar o exército por isso. Uma atitude de coragem, no mínimo. E o que o Keitel respondeu? A resposta gela a espinha. Keitel basicamente lavou as mãos. Ele disse, não me meteria no assunto. Essa coisa foi decidida pelo Führer em pessoa. Nossa, essa frase muda tudo. Muda tudo. Ela confirma que o terror não era um efeito colateral, era a política oficial, vinda do topo. E a partir daí a coisa só evoluiu. Veio a ordem de germanização para apagar a cultura polonesa, que levou à prisão de 167 professores da Universidade de Cracóvia. Enviados direto para campos de concentração. Direto. Mas o mais assustador é que essa ideia de purificação não começou na Polônia. Ela já estava sendo testada em casa. Contra os próprios alemães, você está falando do programa de eutanásia, o T4. É um dos pontos mais sombrios que o material aborda, porque envolve médicos, né? Exatamente. É a perversão completa da medicina. Com a desculpa de higiene racial, dezenas de milhares de alemães com deficiências foram assassinados por médicos em hospitais do Estado. Com gases, injeções. Isso normalizou o assassinato como política pública e criou a infraestrutura e a mentalidade que seria usada depois em escala industrial. Não é coincidência. Já em 21 de setembro de 1939, com a Polônia ainda queimando, o Reinhard Heydrich, O arquiteto do Holocausto. ele mesmo, fez uma reunião e falou abertamente sobre o objetivo final, sobre concentrar os judeus em guetos. Era o primeiro passo para o que ele já chamava de a solução final. Enquanto esse horror todo se desenrolava no leste, o oeste vivia a chamada Droll de Guerra, a guerra de mentira. Uma calmaria bizarra que acabou de forma brutal em 1940. A rapidez com que a Noruega, a Dinamarca e principalmente a França caíram parece que pegou todo mundo de surpresa. Foi um choque sísmico. A estratégia da Blitzkrieg foi, assim, um nocaute. A França, que tinha um dos maiores exércitos do mundo, desmoronou em semanas. Inacreditável. A velocidade foi tão absurda que o próprio Hitler, segundo os relatos, ficou nervoso. Ele teve medo que os tanques estivessem avançando rápido demais, se expondo, e chegou a ordenar uma pausa. E essa pausa pode ter salvado o exército britânico em Dunkerque. Mas o material não sugere também que talvez não fosse só medo, mas um excesso de confiança, que talvez o Göring tenha convencido Hitler de que a força aérea dele, a Luftwaffe, dava conta de aniquilar as tropas na praia sozinha. É uma ótima observação. E provavelmente as duas coisas são verdade. Havia um medo tático de um contra-ataque, mas também a arrogância do Göring, que prometeu uma vitória aérea que nunca veio. E essa pausa abriu a janela para a evacuação de Dunkerque. É a janela que permitiu aquele milagre. Mas, para a França, o colapso era total. E essa queda acendeu um alarme do outro lado do Atlântico. Em Washington. É aí que os Estados Unidos, ainda neutros, começam a se mexer. Sim. Vendo a Europa desmoronar, o presidente Roosevelt faz uma promessa que muda o jogo. Ele diz para a França e Grã-Bretanha: ofereceremos os recursos materiais dessa nação, o arsenal da democracia. Exatamente. Ali os Estados Unidos escolhem um lado, muito antes de entrar na guerra. A capacidade industrial dele seria a grande carta na manga. O foco, então, muda de novo de forma dramática em 1941. Hitler, que parecia invencível, se vira para o leste e lança a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. E poucos meses depois, do outro lado do mundo, o Japão ataca Pearl Harbor. Como é que essas duas coisas se conectam? Parecem guerras diferentes? Mas estão totalmente conectadas, pela ideologia e pelos erros de cálculo. Barbarossa nunca foi só uma campanha militar. Era uma cruzada. Era uma cruzada ideológica. O objetivo era aniquilar o bolchevismo judaico e conquistar o Lebensraum, o espaço vital. Foi uma aposta gigantesca. E logo em seguida veio o erro que parece fatal. Depois de Pearl Harbor, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Ele não precisava fazer isso, né? O pacto com o Japão era defensivo. Não precisava.
E foi talvez o maior erro estratégico da guerra inteira. Essa decisão uniu os dois teatros de guerra, o europeu e o do Pacífico, e colocou a maior potência industrial do planeta diretamente contra ele. O arsenal da democracia virou inimigo. Virou um inimigo com sede de vingança e uma capacidade produtiva, assim, quase ilimitada. Mas por quê? Por que cometer um erro desses? Foi pura arrogância? Desprezo pelos americanos? É a grande pergunta. Provavelmente uma mistura de tudo isso. Arrogância, com certeza. Uma crença de que os Estados Unidos eram uma sociedade degenerada, incapaz de lutar de verdade. Um erro de cálculo absurdo sobre a rapidez com que a indústria americana se converteria para a guerra. Uma decisão que selou o destino do Reich. Sem dúvida. E essa nova frente, a Frente Oriental, era diferente de tudo. Os relatos descrevem uma brutalidade incomparável. Era uma guerra de extermínio mútua. Desde o primeiro dia, há ordens explícitas do exército alemão para fuzilar prisioneiros que não conseguissem marchar. Os próprios generais alemães escrevem chocados sobre a resistência soviética, de soldados lutando até o último homem. E os textos fazem um contraponto interessante. A crueldade nazista era sistemática e ideológica. Já a brutalidade soviética, como a tática da terra queimada, parece mais um ato de sobrevivência desesperado. Exato, a motivação é diferente, mas o resultado para a população civil era o mesmo. A ordem de Stalin era, ao recuar, destruam tudo. Não deixem um único pedaço de pão. Transformar o próprio país numa arma. Mas a crueldade nazista era outra coisa. Era a normalização do mal. Para entender isso, não tem nada como o diário do sargento da SS, Felix Landau. Em massa, como se fosse um trabalho, uma tarefa do dia. Exato. A gente lê os números, milhões de mortos, mas um detalhe como que ele anota, o assassinato de uma criança a pauladas, descrito como um evento corriqueiro, é isso que mostra a profundidade do abismo. Mostra como o horror virou rotina. E essa guerra contra os civis chega ao ápice no cerco a Leningrado. Ali, a fome virou a principal arma. Terrível. No final de 41, as cenas são de outro mundo. Pessoas caindo mortas de fome nas ruas, corpos sendo abandonados entre nós por familiares exaustos demais para cavar uma cova. É a guerra total em sua forma mais cruel. Mas em meio a tanto desespero, começam a surgir faíscas de resistência, né? Não era uma aceitação passiva em todo lugar. De forma alguma. E a resistência tinha muitas formas. Na França era mais sutil. O SOE britânico infiltrava agentes. A missão do capitão Georges Berge, que saltou de paraquedas e foi imediatamente acolhido pela população, provou que era possível. E teve a fuga do general Girard, que deixou Hitler furioso. Exato. Um golpe moral. Enquanto isso, na Iugoslávia e na União Soviética, a resistência era uma guerra de guerrilha aberta. Os partisans de Tito. Isso. Eles já eram uma força militar séria. Chegaram a capturar uma cidade com uma fábrica de armas. E na retaguarda alemã na Rússia, os guerrilheiros começavam a dominar a situação em vastas áreas, forçando os alemães a desviar tropas preciosas da frente. Pode parecer pouco, mas psicologicamente era vital. Provava que a nova ordem de Hitler não era invencível. Exatamente. O que nos leva a 1942, o ano em que o eixo atinge seu ponto máximo de expansão, mas também o ano em que as primeiras rachaduras sérias aparecem. É o começo do fim da iniciativa deles. É exatamente isso. No final de 1942, 3 eventos em 3 lugares diferentes acontecem quase ao mesmo tempo e mudam o jogo. O primeiro, em outubro, é a Batalha de El Alamein, no Egito. A grande vitória de Montgomery sobre Rommel, a raposa do deserto. Uma vitória que teve uma ajuda crucial da inteligência. Os britânicos tinham quebrado o código Enigma. Eles sabiam exatamente onde os navios de suprimentos de Rommel estariam e os afundavam. Montgomery sabia que o tanque do Rommel estava quase vazio. Planejou o ataque com essa informação, né? Exato. E enquanto Rommel perdia combustível no Egito, os americanos chegam com tudo no quintal dele. A Operação Tocha. Isso. Em novembro vem o segundo golpe. Um desembarque gigantesco de tropas americanas no Marrocos e na Argélia.
De repente, as forças do eixo no norte da África estavam presas. Os britânicos avançando de um lado, os americanos do outro. E o terceiro evento, o mais decisivo de todos, acontecia no frio da Rússia. Stalingrado. Em novembro de 42, os soviéticos lançam a Operação Urano, uma contraofensiva brilhante que cerca o 6º Exército Alemão inteiro, mais de 300 mil homens dentro da cidade. E aqui, de novo, a ideologia de Hitler fala mais alto que a lógica militar. De novo, os generais imploram para tentar romper o cerco e recuar. Hitler proíbe. Ele ordena que fiquem e lutem até o fim, condenando um dos seus melhores exércitos à aniquilação. Então, El Alamein, Operação Tocha e o cerco em Stalingrado. Em questão de semanas, em 3 continentes, o mapa da guerra virou de cabeça para baixo. Completamente. A iniciativa estratégica passa para as mãos dos aliados. A partir dali, o eixo não está mais ditando o ritmo da guerra. Eles estão reagindo. A vitória ainda estava longe, claro, mas o caminho para ela foi aberto naquelas semanas cruciais no final de 1942. Olhando para trás, este mergulho nos mostra um período em que a guerra se tornou o que a gente conhece hoje, um conflito total. Deixou de ser sobre exércitos para ser sobre a sobrevivência de nações, de ideologias, com uma crueldade industrializada que o mundo nunca tinha visto. Pois é. Vimos como a arrogância leva a erros colossais, e ao mesmo tempo como a resiliência humana brilha nos lugares mais impensáveis. Perfeitamente colocado. O período termina com o eixo esticado ao máximo, como um elástico prestes a romper. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material detalha 2 ações de Hitler que parecem contraditórias. Ao tomar Paris, uma das primeiras ordens dele é destruir monumentos da vitória francesa na Primeira Guerra. Uma vingança simbólica. Certo. Ao mesmo tempo, anos antes, ele não hesitou em fazer um pacto com a União Soviética, seu maior inimigo ideológico. Um pacto totalmente pragmático. Então, a pergunta que fica é: o que essa combinação de vingança simbólica e pragmatismo cínico nos revela sobre a mentalidade que impulsionou essa catástrofe? E sobre como a manipulação da história, sabe, destruindo o passado e forjando alianças impossíveis, se torna uma arma de guerra tão poderosa quanto qualquer divisão de tanques. Olá e bem-vindos! Hoje, o material que a gente analisou nos joga, assim, num dos períodos mais sombrios e decisivos da Segunda Guerra Mundial, ali entre o final de 1941 e o fim de 1942. É um momento de virada brutal. As fontes cobrem desde a invasão da União Soviética até o ataque a Pearl Harbor e a sistematização do horror na Europa. Exato. E o que chama a atenção, né, nesse período é a escalada. A guerra, que já era devastadora, se transforma em algo diferente. Como assim? Ela se torna total, ideológica e, em muitos casos, uma guerra de extermínio deliberado. A gente vê a máquina de guerra se fundindo com uma máquina de genocídio. É isso que eu quero muito entender hoje, com base nestas fontes. Como algo tão monstruoso foi organizado? Não foi só ódio, foi um projeto. Como eles fizeram isso? Bom, O que me pareceu o ponto de partida para essa escalada foi a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. Há uma arrogância ali no começo, né? total. Hitler chega a dizer que seria a última grande batalha da guerra. Uma arrogância baseada em cálculos completamente errados. Eles esperavam um colapso rápido, como na França. Mas o que encontraram foi o que as fontes definem como uma guerra de aniquilação. Aniquilação. Não se tratava apenas de conquistar território. O objetivo era destruir uma ideologia, o tal do judeu-bolchevismo, e aniquilar fisicamente seus representantes. Isso está claro nas ordens emitidas. O que ordens eram essas? Porque o texto menciona que até generais alemães ficaram chocados. Pois é. A Ordem dos Comissários, por exemplo, mandava fuzilar sumariamente todos os comissários políticos do Exército Vermelho capturados. Isso viola qualquer convenção de guerra. Qualquer uma. E generais como Lemelson, que são citados nos documentos, protestaram. Ele escreve sobre fuzilamento sem sentido de prisioneiros e civis, preocupado com a disciplina da tropa. Entendi. Mas a liderança da SS e do Partido Nazista via isso como essencial. Para eles, o inimigo não era um soldado,
Era um sub-humano a ser erradicado. E do outro lado, a reação soviética parece ter sido igualmente extrema. A resistência que as fontes descrevem é algo visceral. Soldados que se explodem para não se renderem. Absolutamente. E a liderança soviética também adota uma política de guerra total. A ordem de terra queimada de Stalin é um exemplo perfeito. O que era isso? A instrução era para destruir tudo que não pudesse ser levado na retirada. Trens, rebanhos, estoques de grãos. O objetivo era não deixar nada para o invasor. Nossa, Na prática, isso significava que a vida civil, a infraestrutura, tudo se tornava parte do campo de batalha. A distinção entre soldado e civil foi apagada pelos dois lados, mas por razões muito diferentes. e é nesse caldeirão de brutalidade na frente oriental que outra engrenagem ainda mais sombria começa a gerar de forma mais eficiente. As fontes mostram uma transição assustadora. Dos massacres mais caóticos para um sistema industrial de assassinato. Essa transição é o ponto central para entender o Holocausto. As fontes falam das orgias de massacres na Polônia, execuções em massa feitas pelos Einsatzgruppen, que eram esquadrões da morte móveis. Certo. Mas isso tinha problemas do ponto de vista nazista. Era psicologicamente desgastante para os assassinos e não era eficiente o suficiente para a escala que eles imaginavam. E aí que entra a frieza burocrática. O diário do sargento da SS Felix Landau, que é mencionado, é de gelar o sangue. Totalmente. Ele descreve o assassinato de judeus como se estivesse relatando um dia de trabalho. Fala em obrigá-los a cavar a própria cova e depois anota trabalho feito. A banalidade do mal em estado puro. Exato. E o diário de Landau é um microcosmo do que estava acontecendo em larga escala. A liderança nazista percebeu que precisava de um método mais impessoal, mais industrial. E como eles fizeram isso? Aí que figuras como Reinhard Heydrich organizam a famosa Conferência de Wannsee para coordenar a solução final. O assassinato em massa deixou de ser um ato de brutalidade impulsiva e virou um problema logístico a ser resolvido. Logístico? Sim, como transportar milhões, como matá-los da forma mais rápida e barata, como se livrar dos corpos. Mas espera aí, essa ideia de uma burocracia do mal não soa quase como uma desculpa? Tipo, como se ninguém fosse realmente responsável? Eram apenas peças na engrenagem? Essa é a questão fundamental. As fontes dão a impressão de que eram só burocratas cumprindo ordens ou havia um sadismo pessoal evidente, como no caso do Landau? Essa é uma pergunta excelente. As fontes mostram as duas coisas coexistindo. Havia o burocrata em Berlim, como Eichmann, otimizando horários de trens para os campos de extermínio. E havia o guarda sádico em Auschwitz. Entendi. O que o sistema nazista fez foi criar uma estrutura onde a burocracia permitia que o sadismo se manifestasse em escala industrial. E, ao mesmo tempo, dava a muitos perpetradores a sensação de que estavam apenas fazendo o seu trabalho. A tecnologia da morte é o exemplo máximo disso. Como o desenvolvimento do Zyklon B. Exatamente. O Zyklon B era um pesticida à base de cianeto usado para desinfecção. As fontes detalham como, em Auschwitz, eles fizeram experimentos com prisioneiros de guerra soviéticos para testar sua eficácia em humanos. Que horror! Eles transformaram uma ferramenta industrial em uma arma de genocídio. E a perversão não para aí. A Operação Dente, uma ordem para extrair dentes de ouro dos cadáveres, mostra a lógica final do sistema. Isso é inacreditável. E aqui a gente pode conectar os pontos de uma forma que revela a natureza do regime. Não era apenas desumanização, era também uma forma perversa de gestão de recursos. Recursos. O Estado nazista estava desesperado por recursos para financiar a guerra. Então as vítimas eram exploradas até o fim. Primeiro seu trabalho escravo, depois seus pertences e, por fim, literalmente o ouro em seus dentes. A pessoa é transformada em matéria-prima. É a lógica da fábrica aplicada ao assassinato em massa. É impressionante pensar que enquanto essa máquina de morte industrial estava sendo construída e otimizada na Europa, do outro lado do mundo, uma decisão estava prestes a ser tomada que mudaria absolutamente tudo no conflito. Japonesa subir ao Monte Niitaka,
que foi o sinal verde para o ataque. E o mais fascinante é que a inteligência americana tinha interceptado inúmeras mensagens japonesas. Eles sabiam de algo, então. Sabiam que algo grande estava por vir, mas não conseguiram conectar os pontos. Acharam que o alvo seriam as Filipinas ou a Malásia. Ninguém em Washington acreditava que o Japão ousaria atacar o coração da frota americana no Pacífico. E a consequência imediata, claro, foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas o que as fontes destacam como o erro de cálculo verdadeiramente monumental não foi o do Japão, mas o da Alemanha. Sem dúvida. 4 dias depois de Pearl Harbor, Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Uma decisão que não fazia sentido. Do ponto de vista estratégico, é uma das decisões mais inexplicáveis e autodestrutivas da guerra. O Pacto Tripartite, a aliança entre Alemanha, Itália e Japão, era defensivo. Hitler não tinha obrigação nenhuma de declarar guerra. Nenhuma. Ele basicamente convidou o maior poder industrial do mundo para lutar contra ele diretamente na Europa. Mas por que ele faria isso? Foi por arrogância de novo? Olha, em parte sim, mas também uma subestimação completa da capacidade de mobilização americana e uma crença de que a guerra no Pacífico manteria os Estados Unidos ocupados por anos. Ele se achou muito esperto. Achou que estava dando um golpe de mestre, mas na verdade assinou a própria sentença de morte. Isso transformou conflitos regionais numa guerra verdadeiramente global. E aí tudo explode, né? De repente, a luta não era só na neve da Rússia, mas também nas areias do norte da África e nas selvas do Sudeste Asiático. E as fontes nos dão um vislumbre desses outros teatros de guerra que são tão diferentes. A guerra no deserto, por exemplo, com Rommel e a Operação Crusader. Sim, a guerra no norte da África era completamente diferente. Era uma guerra de mobilidade, de tanques e logística, travada em vastos espaços abertos sob um calor infernal. A Operação Crusader foi uma grande ofensiva britânica para aliviar o cerco a Tobruk, na Líbia. Foi uma batalha confusa, de idas e vindas, que mostrou como o abastecimento era crucial. Quem controlava os portos e as rotas de suprimento vencia. E no Pacífico? No Pacífico, a quebra de Singapura para os japoneses foi um choque devastador para o Império Britânico. E as fontes detalham o tratamento brutal dado aos prisioneiros aliados pelos japoneses ali, certo? Fuzilamentos, decapitações. Sim, o tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra no Teatro do Pacífico foi, em geral, terrivelmente cruel, refletindo uma cultura militar que via a rendição como a desonra máxima. Nossa. A fonte menciona o fuzilamento e o uso de baionetas em fugitivos, o que era uma prática comum. Para os soldados aliados, ser capturado pelos japoneses era um destino temido tanto quanto a morte em combate. Então temos essa imagem de um poder do eixo que parece imparável em 1942, avançando em todas as frentes. Mas, ao mesmo tempo, as fontes mostram que, nas sombras desses territórios ocupados, faíscas de desafio começam a surgir. Exatamente. A resistência. E ela assume muitas formas. Na Iugoslávia, por exemplo, temos os partisãs de Tito. E só para explicar, partisãs eram guerrilheiros civis, certo? Isso, operando em território ocupado. Eles não eram um exército regular. Os partisãs de Tito se tornaram tão eficazes que chegaram a libertar partes do território iugoslavo, forçando os alemães a desviar dezenas de divisões que poderiam estar na frente oriental. E na França, a resistência era mais fragmentada, né? É aí que entra a figura de Jean Moulin. Isso. A missão de Jean Moulin, enviado por de Gaulle a partir de Londres, era unificar os diversos grupos de resistência francesa, que muitas vezes desconfiavam uns dos outros. Foi uma tarefa perigosíssima. Imagino. E na União Soviética, os guerrilheiros que operavam atrás das linhas alemãs se tornaram um pesadelo logístico para a Wehrmacht. Sabotando ferrovias, atacando comboios, a resistência não ia ganhar a guerra sozinha, mas sangrava o inimigo, forçava-o a dispersar suas forças e mantinha a chama da esperança acesa. Qual foi a resposta do eixo a esses atos de resistência? Terror como política de Estado. A lógica era brutalmente simples: tornar o custo da resistência insuportável para a população civil. Como assim? As fontes mencionam o fuzilamento de dezenas de reféns em Paris por cada soldado alemão morto. Na Noruega, a criação de tribunais punitivos que executavam civis por qualquer suspeita de ajuda à resistência. A estratégia era isolar os combatentes da resistência. Exato.
fazer com que a população os temesse tanto quanto temia os ocupantes. Mas essa estratégia funcionava ou tinha um efeito contrário? Muitas vezes tinha um efeito contrário. A brutalidade da repressão acabava convencendo muitos indecisos de que não havia outra saída a não ser lutar. E a resistência não era só armada. Ah, não. Não. As fontes trazem um caso fascinante de resistência moral dentro da própria Alemanha. O do bispo von Galen? Sim, o bispo católico Clemens von Galen. Em 1941, ele usou seus sermões para denunciar publicamente o programa secreto de eutanásia nazista, o Action T4, que assassinava pessoas com deficiências físicas e mentais. Que coragem! Fazer isso na Alemanha de Hitler era um ato de coragem extraordinária. E o mais incrível é que funcionou. A denúncia pública causou tanto mal-estar que Hitler, preocupado com a moral na frente interna, ordenou a suspensão oficial do programa. Funcionou mesmo! Claro, o programa continuou de forma mais discreta, mas isso mostra que mesmo num regime totalitário, uma voz corajosa podia, sim, fazer a diferença. Então, ao final dessa nossa análise, o que fica? Passamos por um período em que a guerra se tornou absoluta, o genocídio virou um processo industrial e, ainda assim, no meio de toda essa escuridão, a resistência encontrou formas de existir. Acho que o ponto central que emerge das fontes é como a ideologia, quando levada ao extremo, pode criar uma justificativa para o inimaginável. E de forma complementar, como a burocracia e a tecnologia podem ser ferramentas para transformar o mal em algo rotineiro, eficiente e distante. Os eventos que a gente discutiu não são apenas fatos históricos empoeirados, são um alerta profundo sobre a capacidade humana para a crueldade sistemática e, felizmente, também para a coragem e o sacrifício. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que me ocorreu ao ler esse material. As fontes deixam claro que os nazistas documentavam meticulosamente os seus crimes, as estatísticas dos massacres, os relatórios de eficiência dos crematórios, o ouro arrancado dos dentes das vítimas. Sim, tudo era registrado. Ao mesmo tempo, eles tentavam manter a solução final como um segredo de Estado. O que esse paradoxo de querer, ao mesmo tempo, registrar e esconder nos revela sobre a consciência dos perpetradores e a forma como eles se viam ou queriam ser vistos pela história? Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num período de, 6 meses, que basicamente decidiram o destino do mundo. Nós estamos falando da segunda metade de 1942, bem no auge da Segunda Guerra Mundial. A nossa análise aqui, baseada no trabalho super detalhado do Martin Gilbert, é tentar entender como é que a maré da guerra virou. E virou de um jeito, violento e definitivo em frentes que estavam a milhares de quilômetros uma da outra. E só para deixar claro, isso aqui não é só uma lista de batalhas, sabe? É sobre como a estratégia, a brutalidade humana e uma ideologia de ódio, como tudo isso colidiu de uma forma que definiu o século XX. Vamos desempacotar o que aconteceu em Stalingrado, no norte da África, e, claro, o que estava rolando nas sombras, onde uma máquina de extermínio acelerava para um nível industrial. É fascinante porque a segunda metade de 42 é o pico do eixo. Se você olhar o mapa, é a maior expansão que eles já tiveram. A suástica estava do Canal da Mancha até o Cáucaso, da Noruega até o deserto da Líbia. A sensação era de que eles eram imparáveis, né? Só que é justamente nesse momento de, arrogância máxima que a casa começa a cair. É quando a realidade da logística, a força da resistência e a chegada de novos jogadores na mesa, tudo isso bate na porta e bate com muita força. Certo, vamos começar a desempacotar isso então. E acho que não tem lugar melhor para começar do que o inferno na Terra. Stalingrado. No verão de 42, o exército alemão estava avançando fundo na União Soviética. O objetivo principal era o petróleo do Cáucaso. Era o combustível que a máquina de guerra nazista precisava desesperadamente. Mas aí Hitler tomou uma decisão que muda tudo. Ele desvia o poderoso Sexto Exército para tomar uma cidade no Volga, uma cidade que, estrategicamente, nem era o prêmio principal, mas tinha um nome. Stalingrado. Exato. E essa decisão é um erro, catastrófico, nascido de pura obsessão.
Hitler queria apagar o nome de Stalin do mapa literalmente. Ele transforma o que deveria ser uma guerra de movimento, onde os tanques alemães eram mestres, num moedor de carne. Uma guerra de atrito travada em escombros. Ele basicamente jogou o melhor exército dele no pior tipo de luta possível. Aquela imagem da briga de faca numa cabine telefônica. E para piorar, ele dá a ordem de não recuar. E do outro lado, Stalin. Do outro lado, Stalin dá a famosa ordem número 227. Nenhum passo para trás. A cidade vira um símbolo onde recuar simplesmente não é uma opção para nenhum dos lados. Os detalhes que as fontes trazem são surreais. A luta não era por quarteirões, era por cômodos de um apartamento. Tem a história da fábrica de tratores, a Outubro Vermelho, que continuava consertando tanques T-34 numa ponta, enquanto alemães e soviéticos se matavam na outra, e a imagem da guerra total dentro de um único prédio. E os soldados chamavam isso de Rattenkrieg, a Guerra de Ratos, porque era travada nos esgotos, nos porões. O general Chuikov, o comandante soviético, disse a frase: "Lutamos por cada pedra como se fosse a última fortaleza." A guerra deixou de ser sobre mapa e virou sobrevivência, metro a metro. E o que isso nos força a perguntar é como? Como os soviéticos conseguiram resistir a essa máquina de guerra? Era uma mistura de brutalidade do regime, que executava quem recuasse, sem dúvida, mas também um patriotismo genuíno de defesa da terra natal. Só que o mais importante estava acontecendo fora da cidade. Certo. Enquanto o Sexto Exército era sugado para dentro desse moedor de carne, o Marechal Zhukov, de forma brilhante e secreta, estava juntando mais de 1 milhão de homens, milhares de tanques, nos flancos. Flancos que estavam perigosamente expostos, protegidos por tropas romenas, húngaras, muito mais fracas. Eles estavam preparando uma armadilha gigantesca. Exatamente. Uma armadilha chamada Operação Urano. Em novembro, eles lançam essa contraofensiva massiva, atacam os flancos e, em questão de dias, cercam completamente o Sexto Exército. A obsessão de Hitler pela cidade virou a jaula dos seus próprios soldados. O caçador virou a caça. E ali, no frio congelante do inverno russo, o mito da invencibilidade alemão começou a morrer. Ok, a imagem de Stalingrado é brutal. Mas o que é impressionante é que, ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros no calor da África, outra batalha decisiva estava acontecendo. Vamos para outubro de 42, El Alamein, no Egito. A situação para os aliados era desesperadora. Erwin Rommel, A Raposa do Deserto. a lendária Raposa do Deserto, estava a um passo de tomar o Canal de Suez. Se ele conseguisse, ele cortava a principal artéria do Império Britânico e abria caminho para o petróleo do Oriente Médio. El Alamein é um duelo clássico de personalidades, né? De um lado você tem o Rommel, o mestre da improvisação, o gênio tático. Do outro, o britânico Bernard Montgomery, o Monty, que era o oposto, metódico, cauteloso, um burocrata da guerra, que só atacava quando tinha certeza absoluta da vitória. E em El Alamein, ele tinha uma arma secreta que o Rommel não sabia. Ele estava lendo as mensagens alemãs. Exato, a decodificação da máquina Enigma. Em Bletchley Park. Isso. Então o Montgomery sabia quase tudo. Ele sabia onde as unidades do Rommel estavam, a força delas, e o mais crucial de tudo, ele sabia que o Afrika Korps estava numa crise desesperadora de combustível. Tanques não andam sem gasolina, né? Rommel podia ser um gênio, mas seus panzers estavam parando na areia. Mas espera aí. A inteligência foi crucial, claro. Mas as fontes também mostram que o Montgomery tinha uma superioridade numérica e de material, assim, esmagadora. Coisa de 2-1 em tanques e homens. Ele não teria vencido de qualquer jeito, mesmo sem a Enigma. Ótima pergunta. E a resposta é, provavelmente sim. Ele teria vencido, mas teria sido uma vitória muito mais sangrenta, muito mais demorada. A Enigma permitiu que ele aplicasse essa força esmagadora nos pontos exatos de fraqueza do Rommel. Foi a diferença entre ganhar por pontos e dar um nocaute. Ele sabia onde e quando socar. E aí, quando a batalha começa, a ideologia nazista entra em cena de novo, igualzinho em Stalingrado. Hitler manda outra daquelas ordens sem sentido, não é?
Uma ordem de vitória ou morte. Ele proíbe o Rommel de recuar 1 centímetro. Só que aqui acontece algo diferente. Rommel tá lá, no campo de batalha. Ele vê seus homens, seus tanques sendo aniquilados. E ele toma uma decisão que o coloca em rota de colisão direta com Hitler. Ele desobedece. Ele ordena a retirada. Ele ordena a retirada para salvar o que restava do exército dele. É um momento crucial. Um dos marechais mais famosos da Alemanha percebe que a lealdade cega ao Führer está levando à destruição e escolhe a realidade. E essa derrota em El Alamein se conecta direto com o passo seguinte, certo? Diretamente. Poucos dias depois da retirada do Rommel, em novembro de 42, os aliados lançam a Operação Tocha. Uma frota gigantesca desembarca tropas americanas e britânicas no Marrocos e na Argélia, do outro lado do norte da África. A primeira grande ofensiva dos Estados Unidos contra a Alemanha. Exato. De repente, as forças do eixo na África não estão mais lutando numa frente só. Elas são pegas num sanduíche, com o monte avançando do leste, do Egito, e os americanos liderados por Eisenhower vindo do oeste. Em 6 meses, todo o norte da África estaria livre do eixo. O ventre macio da Europa, como Churchill chamava, estava exposto. É impressionante ver como essas duas vitórias, Stalingrado e El Alamein com a tocha, acontecem quase ao mesmo tempo e mudam o mapa da guerra. Mas, enquanto o mundo assistia a essas batalhas épicas, quase de cinema, a verdadeira escuridão estava se aprofundando em outro lugar, longe das câmeras. A gente precisa mudar o tom aqui. Porque a segunda metade de 1942 é quando o Holocausto entra na sua fase mais terrível. Sim, é uma mudança de chave, fundamental. Se até ali o genocídio era conduzido principalmente pelos Einsatzgruppen, Os esquadrões da morte, isso, que seguiam o exército e fuzilavam judeus em valas comuns, na segunda metade de 42, o processo se torna industrial. A palavra-chave é essa, industrialização. O ponto de virada é uma visita de Heinrich Himmler, o chefe da SS, a Auschwitz, em julho. Lá, ele vê o processo e ordena que o genocídio seja acelerado. Ele decreta que toda a população judaica da Polônia ocupada deve ser exterminada até o fim do ano. Isso significa que eles mudaram o método. mudaram a escala e o método. É o período em que os campos de extermínio puros, como Treblinka, Sobibor e Belzec, entram em plena operação. Esses lugares não eram campos de trabalho, eram fábricas de morte, construídas com um único propósito: matar o maior número de pessoas do jeito mais eficiente e rápido possível, usando câmaras de gás. A brutalidade do fuzilamento, que, às vezes, afetava psicologicamente os assassinos, foi trocada pela eficiência fria do gás e dos crematórios. O exemplo do gueto de Varsóvia, que as fontes trazem, é de partir o coração. As deportações em massa para Treblinka começam no dia 22 de julho. Os relatos falam de 5, 6 até 7 mil pessoas sendo levadas todo dia. As pessoas recebiam uma ração de pão, marmelada, diziam que iam ser reassentadas para trabalhar no leste. Eram levadas para a estação de trem, a Unschlagplatz, e embarcadas em vagões de gado. A viagem durava poucas horas. Chegando em Treblinka, eram mortas. Em 2 meses, mais de 250 mil pessoas foram assassinadas assim. Nossa. E a grande terrível questão que surge é: como? Como um Estado moderno, que está lutando uma guerra pela própria sobrevivência em várias frentes, desvia trens, combustível, guardas, recursos para um projeto de genocídio? Em agosto de 42, um telegrama de um diplomata, Gerhard Riegner, chegou aos aliados detalhando o plano da solução final, falando do uso de ácido cianídrico. A informação estava lá. Então, qual é a resposta para esse como? A resposta, por mais assustadora que seja, é que eles transformaram o mal em burocracia, em papelada. O assassinato de milhões foi dividido em tarefas pequenas. Tinha a pessoa que organizava os horários dos trens, a que contava as pessoas, a que dirigia o trem, a que carimbava os papéis. Cada um fazia só sua pequena parte, sem precisar encarar a monstruosidade do resultado final. Eles desumanizaram as vítimas, transformando em números, em carga, e desumanizaram o próprio ato de matar, transformando numa tarefa administrativa.
É o mal na sua forma mais terrivelmente moderna. E organizada. Juntando tudo isso, fica muito claro. A segunda metade de 1942 não foi só uma série de batalhas. Foi um ponto de inflexão global. No leste, o fanatismo e o inverno quebraram a espinha da Wehrmacht. No deserto, a logística e a inteligência esmagaram o gênio tático. E nas sombras, a ideologia nazista mostrou sua face final. Não só cruel, mas industrial. E em 1942, o Terceiro Reich passou cheques que não podia mais pagar. Um cheque para conquistar a União Soviética, outro para dominar o norte da África e um terceiro, monstruoso, para exterminar um povo inteiro. Na segunda metade de 42, todos esses cheques voltaram sem fundo ao mesmo tempo. A guerra moderna, como esse período mostra, não é vencida só pela coragem no campo de batalha. É vencida nas fábricas, nos laboratórios de decodificação, nas linhas de abastecimento. E na capacidade de sustentar tudo isso. Exato, na capacidade de sustentar um esforço em escala planetária. A Alemanha nazista, ao tentar fazer tudo isso e ainda executar um genocídio, simplesmente quebrou. O trabalho de Gilbert nos dá os fatos, os números, as datas. Mas o que fica, para além dos mapas, é essa escala monumental de tudo. Do heroísmo, do sofrimento e da crueldade metódica. E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja essa. A história de 1942 nos mostra algo profundamente perturbador sobre a modernidade. Não foram bárbaros medievais que organizaram o Holocausto. Foi uma das nações mais educadas e tecnologicamente avançadas do mundo. Então fica a pergunta: o que acontece quando a ideologia se torna mais importante que a humanidade? Quando a eficiência vira um valor em si, divorciada da moral? A história de 1942 é um lembrete sombrio de que a linha que separa a civilização de uma barbárie organizada em planilhas é assustadoramente fina. E que a burocracia pode ser a arma mais perigosa de todas.